Olá, nono ano, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. Hoje iniciando a semana e também iniciando o nosso mês de outubro. Hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021, 4/10, vamos falar um pouquinho do nosso último capítulo da terceira unidade e também vamos relembrar os conteúdos das avaliações, porque estamos aí na semana que vamos receber as avaliações. Vocês vão estar recebendo as avaliações no dia 13 de outubro. Então, a partir do momento que vocês receberem as avaliações e devolverem, a gente já está encerrando no próprio mês de outubro a nossa terceira unidade e aí rumo à quarta unidade, que é a nossa última, para que vocês possam ficar aí de férias, ok? Então, vamos, antes de começar, relembrar. Quem está com o livro pode marcar no próprio livro, certo? Quem quiser de preferência anotar os conteúdos também, não tem nenhum problema. Então, assunto das avaliações da terceira unidade, certo? Só o finalzinho do capítulo 5, que é o capítulo de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Então, você pode escrever ou marcar aí no seu próprio livro. Capítulo 5, lá no finalzinho, onde tem estudo dos sinais de uma função quadrática. Foi isso daí que nós não conseguimos ver tudo na segunda unidade. Então, ficou aí para a unidade 3. Então, essa parte de estudar os sinais, certo? Né? A parte de x do vértice também, que tem aí coordenadas do vértice de uma função quadrática e estudos dos sinais. Já foi aí o finalzinho do nosso capítulo 5. Então, nós tivemos também números racionais e irracionais, que é o nosso capítulo 6, que se inicia aí na página 152. Nós vimos todo o nosso capítulo 8, que começa na página 169, que é o capítulo que nós estamos vendo até agora, que é o capítulo de segmentos proporcionais. E vamos começar hoje, né, introduzir o capítulo 9, que é o capítulo de relações métricas. Então, só uma pequena parte dele, que é o que a gente vai ver, é o que vai cair na avaliação, porque ele vai ficar também mais para a quarta unidade. Então, agora vocês vão abrir o livro na página 211, certo? Onde tem aí relações métricas. Então, vocês já podem colocar aí na página 211 a data de hoje, certo? Hoje, dia 4 do 11. Então, a gente tem aí, para começar, relações métricas são uma poderosa ferramenta para calcularmos altitude, grandes distâncias entre objetos e etc., sem que seja preciso fazer a medição no local. Para isso, vamos aprender a utilizar essas relações aplicadas às formas geométricas. Então, relações métricas no triângulo retângulo. Veja que aí tem um triângulo cortado ao meio. A gente já viu essa figura bastante, onde aí é relacionado ao Teorema de Tales, né? Nós já vimos muito quando estava para aplicar o Teorema de Tales. Então, veja aí que tem um triângulo A, B
Então vamos ver o que diz aí. João gosta muito de matemática e quando está de férias vai sempre para o seu sítio em Iguape ou Iguapé, não sei. Certo dia observou atentamente que a frente da casa formava triângulos retângulos, como mostra a figura. Aqui tem um ângulozinho de 90 graus, quando tem esse quadradinho com essa bolinha, indica aí ângulo de 90 graus. Então, se o triângulo ele possui o ângulo de 90 graus, esse triângulo ele é retângulo, certo? A gente precisa saber dessa parte aí. Então, os triângulos retângulos do esquema ao lado são semelhantes, porque ele diz que DE é paralelo a BC, certo? Ele diz que DE, a medida de DE, é paralela à medida BC. O que quer dizer paralela? Retas que não se encontram. Olha essa reta com essa. Elas não têm nenhum tipo de ponto em comum. Elas não se encontram de nenhuma forma, certo? Ou a gente costuma dizer que elas não se cruzam, certo? Então, lá embaixo tem importante. Aí, justamente essa parte de importante, que você vai botar uma observação, ou vai botar aí um asterisco, ou vai botar, passar aquele marca-texto, deixar aí bem colorido, porque isso é o que nós vamos trabalhar ao longo de todo o capítulo. Vocês estão vendo aí letra A, B, C, D e E. São 5 formulazinhas que nós vamos precisar, né? Eu vou dizer que a princípio a gente vai decorar, mas depois, com a prática dos nossos exercícios, a gente vai aí aprendendo, né? Porque tem fórmulas que a gente já sabe de cabeça. Nós tivemos aí a fórmula de Bhaskara, né? Que nós, a princípio, vocês decoraram e a maioria de vocês hoje já sabem, já aprenderam a fórmula de Bhaskara, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E x é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada sobre 2A. Então, essa fórmula a gente não pode esquecer de forma alguma. Então, vamos ler aí o quadradinho e depois vamos ver os elementos. Os segmentos que unem os pontos médios dos dois lados paralelos ao terceiro lado é igual à sua metade, certo? Aqui ele não está muito bem desenhado, mas ele está dizendo que esse lado paralelo divide aí a metade do meu triângulo, ok? Deixa eu trazer mais para perto. Os pontos D e E são pontos médios de AB, ó, ponto médio de AB e ponto médio de AC. E o que é um ponto médio? É aquele segmento que divide a minha linha, certo? Em duas partes exatamente iguais, ok? Então, não está muito igual não, mas é porque o desenho não está muito bem feito. Mas no livro ele está bem feitinho, está bem aí na metade, certo? Então, os pontos médios são os segmentos DE é paralelo a BC. Então, vejam aí que tem uma linha, aqui ó, uma linha tracejada que a gente costuma dizer que é linha imaginária, certo? Que é a altura do nosso triângulo. No caso aí, toda a figura vocês sabem que tem uma altura. E aqui tem uma letrinha A, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, certo? Nós temos a letrinha B aqui minúscula e aqui
N. Aqui eu tenho C e aqui eu tenho N. Tudo isso daí a gente vai precisar para poder resolver as questões. Segundo, considere o triângulo retângulo da figura ao lado, em que A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Vocês estão vendo aqui A, né? Hipotenusa, Bzinho e Czinho são os catetos, certo? Olha aqui, ó. A, vou cobrir de preto. Esse e esse. Aí eu já tenho um triângulo separado, ó. Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Eu peguei esse triângulo e trouxe pra cá. Catetos são os dois lados, não é isso? Que se preparam no triângulo, ó. Os dois lados, dois catetos. E o lado que fecha é chamado de hipotenusa. Então, o triângulo ele tem dois catetos e o lado que fecha chamado de hipotenusa, certo? Eu só fiz tirar esse triângulo daqui e botar aqui para identificar que é A e B e C. Será que vocês lembram o que que a gente faz quando tem cateto, cateto e hipotenusa? A gente tem aí um teorema chamado Teorema de Pitágoras, né? Com certeza todo mundo já ouviu falar no Teorema de Pitágoras, certo? Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus catetos também ao quadrado. Pitágoras é um nome bastante conhecido na história da matemática, certo? Mesmo que você não saiba alguns trabalhos ou outros trabalhos que ele fez, ou livros, ou os teoremas que ele contribuiu na matemática, mas com certeza você já ouviu falar no nome dele, Pitágoras. Então, ele é o responsável pelo nome, né, que se dão na fórmula onde tem A ao quadrado, certo? Igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Independente das variáveis, A ao quadrado, A sempre representa a hipotenusa, que é o lado que fecha o meu triângulo. E os dois, B e C, representa aí o meu cateto 1 e o meu cateto 2, independente das posições que eles vão estar seguindo. Então, ó, A ao quadrado, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a o quadrado da soma dos seus catetos. Então, através disso, eu posso encontrar ou esse lado A, que é chamado de hipotenusa, ou eu posso encontrar esse lado B, ou eu posso encontrar esse ladinho C. Então, vamos ver agora. Aí, lá embaixo, tem H é a altura relativa à hipotenusa. A altura toda, digamos que eu tenho a altura aqui, né, da minha figura. M é uma projeção. M é uma projeção do outro lado. E N também é a projeção do outro lado. Então, usando tudo isso daí, a gente tem as seguintes formas. Então, vocês vão circular aí, tá? No livro de vocês. E vou copiar no caderno. Então, o que é que eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês? A data de hoje, 4/10, anotação, capítulo 9, relações métricas. Vão desenhar esse triângulo, esse pequenininho,
colocar a formulazinha aqui do Teorema de Pitágoras, que está aí na letra C, e vão colocar todas essas formulazinhas, que são 5, aí no caderno de vocês. A primeira, A vezes H é igual a B vezes C. A segunda, B ao quadrado é igual a vezes N. A letra C é o Teorema de Pitágoras, que está aqui na parte de cima. Letra D, H ao quadrado é igual a M vezes N. E letra E, que é o último, né, que é a quinta, C ao quadrado é igual a vezes M. Então, antes de a gente trabalhar com isso, a gente precisa saber o que é cada um deles. Então, você vai copiar triângulo maior, triângulo menor, colocar essa fórmula, colocar todas as formulazinhas que está aí na página 211. Depois que você terminar tudo isso, você vai para a página 212 e vai desenhar esse triângulo que está aí. Veja que é totalmente diferente desse que está aqui. Então, eu vou apagar esses dados, vou desenhar um triângulo e a gente vai ver quem é Azinho, quem é Bzinho, quem é Czinho, quem é M e quem é N, certo? Por que no diminutivo? Porque quando eu digo A maiúsculo, B maiúsculo e C maiúsculo, eu estou me referindo aos encontros dos vértices, ó. A, B, C, aí eu tenho aqui D e E. Quando eu digo triângulo de lado ABC maiúsculo, é porque é os 3 lados representados, cada vértice, por uma letra maiúscula, certo? Aí depois eu vou identificar pelas letrinhas minúsculas, ok? Então aí agora com vocês, copie o desenho do triângulo da página 212, com as letrinhas, a reta azul e todas as representações com as letras minúsculas. Vejam aí, vocês já desenharam? Eu vou desenhar o meu triângulo aqui, vou tentar desenhar parecido com o que está no livro. Ele tem um lado menor, certo? Um lado maior. Fechou aqui. Aí, ó, as letras maiúsculas para representar os vértices e o lado, ó. O lado AB, BC e AC. Os 3 lados. E aqui eu tenho o vértice, que é o A, certo? Deixa eu melhorar. Uma versão melhorada. A, B, C. Ok? E melhorou agora. Aí nós temos, a primeira coisa que a gente vai marcar é o tracejado aqui, que representa a altura H, certo? Aí eu posso colocar o Hzinho aqui. E aqui o H maiúsculo para representar a minha altura, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Esse lado que foi dividido, o pequenininho, que é o primeiro, certo? Vai ser um Mzinho e essa parte grande, N. Então, N e N, juntando tudo. Se é A maiúsculo aqui, aqui é o A minúsculo, que é a minha hipotenusa. Cada lado lhe corresponde a uma letra, certo, gente? Oposto. A
o oposto é Azinho. B, o oposto é Bzinho. E C maiúsculo, o oposto é Czinho. Porque esse é o cateto, não, esse é o A, é a hipotenusa. Esse é o cateto Czinho e esse é o cateto Bzinho. E aqui, a altura H, já temos um M e um M. Então, nós temos todas as letras agora. Se agora nós já temos todas as letras, então eu já consigo identificar que A, B e C maiúsculo são os vértices, certo? AB é o lado, AC outro lado, BC outro lado. M é esse pedacinho, a altura dividiu aqui, ó. Um pedacinho chamamos de M e o outro de M. Então, vejam aí, voltando na folha 211. Voltem à folha aí 211. Então, vocês têm 5 fórmulas que nós vamos trabalhar, não na aula de hoje. Na aula de hoje a gente está só conhecendo os elementos, para a gente se familiarizar e só depois a gente começar a trabalhar. Porque a gente precisa entender que é a hipotenusa, quem é o cateto, quem é o outro cateto, quem é a altura, quem é o M, quem é o N. Talvez vocês achem que sejam fórmulas demais. Talvez vocês achem que sejam letras demais, mas não tem problema. Aos poucos a gente vai saber. Primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem da aula de hoje: os elementos de um triângulo retângulo, certo? Então, o triângulo retângulo, ele tem que ter sempre um ângulo de 90 graus. Isso aí todo mundo já sabe. Depois, nós temos que saber o que é um cateto e o que é uma hipotenusa. Já expliquei e vou falar novamente. A é o cateto, A é a soma de M mais N. Então, se eu tiver numa questão o valor de M e tiver o valor de N, juntando os dois, eu já posso ter a minha hipotenusa A, certo? Então, se eu já tenho uma hipotenusa, eu posso dar um jeito de descobrir um dos dois catetos. Mas, para fazer isso, eu vou precisar, quando a minha equação eu colocar aqui, eu só preciso ter uma incógnita. Como assim? Vou dar um exemplo. A gente aí na página 11 tem cinco formulazinhas. Eu vou escolher uma. Vou escolher a primeira. A vezes H, que é igual a B vezes C. Aí eu olho para essa fórmula e poxa, tem 4 letras diferentes. Como é que eu vou encontrar aqui? Se tem 4 letras diferentes, eu tenho que ter 3 números e uma incógnita, né? Posso ter a letra A, posso ter a letra H, posso ter a letra B, posso ter a letra C. Eu só posso ter uma incógnita, porque se eu só tiver uma incógnita, eu vou conseguir descobrir. Mas se eu não tiver nem A nem B, eu vou poder usar essa fórmula? Não, porque aí vai ficar 2 incógnitas. E eu não posso trabalhar com 2 incógnitas. Aí um exemplo, aí você vai aí... Eu quero escolher o teorema de Pitágoras. Vamos ver. A ao quadrado. Aí você vai fazer essa continha. Aí você tem na questão o cateto B. Joia, você tem um cateto. Na mesma questão você tem o cateto C. Ótimo, você tem 2 catetos. Então, se você tem 2 catetos, você só vai ficar com uma incógnita, que é a letra A, com uma variável.
Então, você pode usar essa fórmula e resolver. Mas aí você está fazendo a conta, você só tem o valor de C, só tem um cateto. Não tem nem A e nem B. Se você não tem nem A e nem B, como é que você vai resolver a questão? Não pode. Você tem que pegar a formulazinha, mesmo que você use todas, porque a gente pode usar todas as fórmulas na mesma questão, tá, gente? Posso usar só uma, só duas, só três, só quatro, ou posso usar as 5, depende do que a questão vai pedir. Então, eu só posso ter uma variável. Se você quer descobrir, você tem aí h ao quadrado é igual a m vezes n. Aí você olha para a questão, você tem o valor de h, ok. Você tem o valor de m, ok. Então só lhe sobrou o m. Se você só ficou com uma letrinha, você vai conseguir resolver. Mas se você não tiver nem m nem n, você vai conseguir achar essa? Não. Então você precisa primeiro reunir todos os dados que você tem, quais são os números que você tem, quais são as letras que correspondem. Aí depois que você fizer essa correspondência, o que é que acontece? Você vai procurar as formulazinhas e vai ver qual é a melhor parte de representar elas, qual é a melhor parte de resolver, certo? Agora para a atividade de casa, que você vai fazer aí no seu caderno, você vai fazer uma pesquisa sobre o Teorema de Pitágoras. Da onde surgiu o nome catetos, da onde surgiu o nome hipotenusa e da onde surgiu aí o nome Teorema de Pitágoras e a formulazinha que nós trabalhamos até hoje, desde muitos anos atrás, certo? Então, nós temos aí a pesquisa para casa sobre, eu quero a origem, tá? Não quero que vocês digam, o Teorema de Pitágoras é igual ao quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não, eu quero saber a origem. Por que se originou o nome Teorema de Pitágoras? Por que? Pesquisa. Por que o nome catetos? Por que? Da onde veio? Como foi? Quem utilizou? E hipotenusa, da onde veio esse nome? Por que hipotenusa? Certo? O que acontece com a origem de tudo isso? Certo? É isso aí que eu quero que vocês pesquisem para a atividade de casa da aula de hoje, ok? Então, um excelente mês de outubro, certo? Aí pertinho do final da terceira unidade, uma ótima segunda-feira, ótima semana, boa aula a todos e até a nossa próxima aula de matemática.